14 horas e 10 minutos, nós estamos recebendo aqui dois representantes do setor empresarial de Anápolis. Um advogado, um empresário de uma família que investe em Anápolis há muito tempo. E nós vamos falar sobre a situação do Porto Seco. Ontem, o Everaldo Fiatkoski falou conosco, ele é superintendente do Porto Seco, muito a respeito da parte empresarial, da importância que tem o Porto Seco na logística para Anápolis. Mas eu perguntei a ele se essa estrutura está juridicamente bem fundamentada, juridicamente, numa situação segura, porque nós sabemos que tem um grupo empresarial lá do Amazonas, a EAD Aurora, tentando entrar em Anápolis para explorar ou operar o Porto Seco. Até esse grupo já fez alguns investimentos significativos de milhões em uma estrutura no Distrito Agroindustrial de Anápolis, na expectativa de entrar para operar o Porto Seco. Até agora, existe uma pendência, uma pendenga, melhor dizendo, no campo de vista, no campo jurídico, e já foi anunciada várias vezes a operação, a inauguração desse Porto Seco, que até agora não aconteceu. O Sérgio Rajar, eu disse, está aqui conosco, ele foi um dos sócios, conhece bem a história do Porto Seco, está acompanhado do advogado, Dr. Leonardo Sanches Borges. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jair. Boa tarde aos ouvintes da 105.7. É um prazer estar aqui, né, ter essa oportunidade, né, de poder responder um pouco daquilo que estão acusando, estão levantando aí sobre a minha pessoa, né? Eu, como um diretor da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, estou lá desde os meus 28 anos de idade, estou com 61 hoje. Eu, como ex-presidente do Anápolis Futebol Clube, eu, como ex-presidente do Sindicato Comércio Atacadista por 4 mandatos, eu, como membro da Federação do Comércio, desde essa idade também, de 28 anos de idade, representante do SESC-SENAC, né? Representante da Confederação Nacional do Comércio, né? E eu recebi aí... O que estão falando sobre você, Sérgio? Eles estão dizendo que eu tinha muita influência, né? Sobre a pendência deles, né, em instalar em Anápolis. Eu quero lembrá-los, né, que essa pendência é antiga, já há 8 anos, e só agora resolveram usar o meu nome porque eu fiz uma ação, constituí uma ação popular em defesa da cidade de Anápolis, em defesa do empresariado de Anápolis, em defesa das pessoas de Anápolis e do meio ambiente de Anápolis. A única coisa que eu questionei, que eles não têm uma licença sequer, né? Foi dada oportunidade a eles, né, para que fizessem isso, né? Eles não conseguiram fazer, usaram aí, eu até digo a vocês que fizeram aí um convite aí, já é a segunda vez que eles fazem aí, pressionando a prefeitura, pressionando o funcionário da prefeitura, levando pessoas armadas até as secretarias da prefeitura, intimidando, né? Deixando todo mundo constrangido. Quem está levando pessoas armadas da prefeitura? O advogado representante dessa empresa esteve na secretaria, onde funciona a Secretaria de Esporte, Secretaria dos Comércio, com 2 seguranças, né? Eu não conheço na história de Anápolis, e acho que nem você, Jair, o empresário que tenha levado segurança a dentro da prefeitura, né? Eu não frequento prefeitura. Eu, no mandato passado, tive uma vez na prefeitura de Anápolis, a convite do Hamilton Filho, para saber outras demandas da cidade, através da associação comercial, esse convite, em 8 anos de mandato. Então, eu te digo uma coisa, Jair, é preciso deixar bem claro que eles tiveram essa oportunidade, chegaram aqui em Anápolis. Eu nunca contratei advogado filho de juiz que não era prevento em primeira instância. Eu nunca tratei. E eu espero que quem vá lá cobre isso deles. Eles contrataram um filho de um juiz? Filho de um juiz em Anápolis. Mas isso não tem nada de ilegal? Não tem nada de ilegal quando o juiz não é prevento e dá um liminar, né? Isso é difícil. Tanto é que ele se considerou depois denunciado no CNJ. Mas isso não vem ao caso, no meu caso. O meu caso é o seguinte: estão usando o meu nome, né? E eu, graças a Deus, a minha família é daqui, eu sou nascido e criado aqui, aqui eu tenho meus filhos, aqui eu tenho os meus netos. E eu vou exigir respeito com o meu nome em defesa da cidade de Anápolis. Não é a primeira vez que causa uma polêmica e sair em defesa da cidade de Anápolis, né? Eu sempre saí, você é testemunha disso. É verdade. Já te acompanhei em várias circunstâncias, você usando de muita energia para defender interesses de Anápolis. E farei isso até os últimos dias da minha vida, Jair. O último dia que seja. Na fase, eu me lembro que você era um dos sócios do Porto Seco. Você continuou no quadro societário? Eu não fui do quadro societário, né? Foi trabalhar pela CIA junto com o Dr. Justo Amaral Brito, para que houvesse isso, para que houvesse o Porto Seco em Anápolis, a instalação. Nisso, um grupo de empresários me procurou à época, né, empresários de Goiânia daqui. Eu
consegui fazer com que eles juntassem, né, 10 sócios aí, né, e aí foram 5 de Goiânia e 5 daqui, né. Eu fiquei representando, depois como eu fui conselheiro fiscal, né, até um certo tempo, mas como eu conhecia Anápolis e conhecia o edital, conhecia o chamamento para esse Porto Seco em Anápolis, eu fui contratado para que eu acompanhasse o assentamento disso aqui, né. Eu fui contratado, né, até pela questão de ligação com a associação comercial, né, e nisso eu fui procurando. Primeiro, quando houve essa relicitação, Norma viera atrás da associação comercial. E aí eu fui nomeado de novo como diretor do DAIA. E eu disse, olha, a área que eles estão procurando é uma área que é fora do DAIA e não é adjacente ao DAIA, né? Eu tive essa comprovação, né? E aí depois eles procuraram uma área, que é uma área que hoje corre um processo na Polícia Federal, que é uma área do DENIT, onde derrubou o diretor do DENIT, né? Depois foram uma área que é uma área de falência, que é da SOTAV. Quer dizer, eu como cidadão anapolino não ganho nada nisso, né? A não ser um respeito à classe empresarial de Anápolis, em respeito à minha família, em respeito a vocês, né, da imprensa, em respeito a todos que estão nos ouvindo agora. Então eu vou sempre combater isso mesmo, né? Até então, quando era demanda judicial, sem prejudicar a cidade, tinha problema. Agora, passar em cima de uma mina d'água, estabelecer em cima de uma mina d'água, criar uma rua, invadindo a área pública, invadindo a área de faixa de domínio da ferrovia, né? Olha, quer dizer, é uma bandalheira, né? É um tanto de coisa errada. Quando isso começou a acontecer, aí sim, eu fiz uma representação e está aqui o doutor Leonardo, que é quem é o meu advogado. Então, deixa eu falar com o doutor Leonardo Sanches Borges, que é muito conhecido aqui. Boa tarde, doutor Leonardo, seja bem-vindo. Boa tarde, era sempre um prazer estar com você, com seus ouvintes, né, que sempre contribui para a sociedade anapolina, trazendo informação e esclarecimentos. Muito obrigado pela presença aqui, doutor Leonardo. Essa ação popular proposta pelo Sérgio tem que objetivo? Qual é a fundamentação dela, doutor Leonardo? Bem, toda essa pendenga, né, vamos dizer assim, iniciou com a propositura de uma ação popular que visava cancelar uma licença de instalação por uma série de irregularidades que estavam sendo observadas e promovidas pela própria empresa. Acontece que nós ingressamos também com a medida administrativa pela Prefeitura Municipal de Anápolis, questionando o processo de licenciamento ambiental dessa empresa, que ela deixou de cumprir com determinados requisitos que a lei estabelece como obrigatórios, entre eles são as condicionantes. Entenda que a licença ambiental, ela possui condicionantes para a sua própria existência. Uma empresa não pode simplesmente ter o direito de operar e poluir o ambiente, né? Ela fica condicionada ao respeito das normas municipais. Como a empresa deixou de observar uma série de requisitos estabelecidos pela lei, nós utilizamos de um artifício, um instrumento jurídico correto, que é a intervenção popular, que eu já quero até esclarecer, já é para toda a população anapolina, que é um direito de todo e qualquer cidadão, né, na defesa dos seus direitos, na defesa do direito coletivo, difuso, inclusive do meio ambiente, intervir naquele processo específico, mesmo não sendo parte, para questionar a legalidade dele. Foi isso que nós fizemos e tivemos o êxito, e a licença da empresa foi devidamente cassada. O instrumento foi uma ação popular. Foi uma ação popular, mas a licença da empresa foi cassada por um procedimento administrativo, que é intervenção popular, que é permitido pela Constituição Federal e garantida pela legislação infraconstitucional também. Sim. E foi a partir daí que se travou esse projeto, porque os empreendedores da EAD Aurora já estiveram conosco, já nos concederam entrevistas, dizendo que eles têm muita dificuldade para a obtenção das licenças. Os investimentos foram realizados, a obra está pronta, que eles teriam conseguido todas as licenças no âmbito da Receita Federal e que o problema estaria só aqui em Anápolis, doutor Leonardo. Ô Jairo, deixa eu te Fica à vontade, Sérgio. Pessoal, esse é um modo de pressionar as autoridades constituídas. Isso é um modo... que assim como esse afronta ao governo do Estado de Goiás, que é essa coletiva da quarta-feira, que você tem um convite aí, é para onde eu digo para você o seguinte: peça a eles para dizer a você aonde foi dada a oportunidade, em cima de um decreto, dando uma licença condicionada, violando 2 leis. Um decreto sobrepondo 2 leis. E isso foi feito em 23.
Eles tinham que cumprir uma série de coisas, não cumpriram. Aí, quando foram notificados, apresentaram, o Jairo, só para você chegar ao cúmulo absurdo, apresentaram uma licença ambiental da Prefeitura de Anápolis, em nome de Aurora e com o CNPJ da Aurora, sendo que essa licença não foi concedida à Aurora, e sim a José Bernardes. Vendo o que fizeram outra publicação no Diário Oficial, aí já com o nome de José Bernardes. José Bernardes é um senhor que, com todo respeito à família, faleceu no dia 25/2/2022. Todos os projetos, projeto não, porque não apresentaram projeto, mas todo pedido que eles fizeram, tanto na CODEA como na Prefeitura de Anápolis, foi com a procuração de uma pessoa que já havia falecido. Né? Peça a eles na quarta-feira o atestado de óbito do senhor Zé Bernardes, e para comprovar o que eu estou falando. Né? E nada mais, nada menos que eu fiz o meu papel de cidadão anapolino, de defender a cidade mais uma vez. Não é a primeira vez. Né? Você é uma pessoa que conhece a cidade, tanto quanto eu, né? E a gente sabe como é que é o DAE, a gente sabe que ali tem uma GO, que uma GO precisa de um estudo de impacto ambiental, de impacto de trânsito, né? Para poder criar uma rua. A rua é do município, a rua não é da CODEGA, a CODEGA reviu isso, retirou. Uma rua que não tem a largura devida, né? Uma rua que invade uma faixa de domínio de uma ferrovia, uma rua que invade a área pública. E que foi aberta sem autorização do município. Você não pode ter um empreendimento se você não tem acesso a ele. Né? E todo mundo sabe que ali é uma GO e as vicinais são DAIA. E todo mundo sabe que é Anápolis. O município de Anápolis gere as ruas, e a rodovia e a CODEGO gere os lotes. O que o Sérgio fala é muito importante de deixar muito claro, porque Anápolis não é uma terra sem lei. Né? Anápolis ele tem todo um procedimento regulatório que regula suas atividades comerciais e devem ser cumpridas à risca. É uma empresa, eu vou tratar sobre fatos, e os fatos que já estão expostos para todo mundo, é uma empresa que não tem sequer o título de domínio da área. Né? Essa área foi adquirida do espólio, na verdade, dele. Parte do espólio. Parte do espólio, né, faleceu, né, depois do falecimento não houve regularização sobre a legitimidade dos processos que corriam dentro da Prefeitura Municipal, não foi feita essa regularização. Lembrando que lá são 2 espólios, e eles só negociaram com um, e não tem averbação nenhuma no cartório de registro. Nós questionamos isso, questionamos também o procedimento, é o que está na lei. A única coisa que foi feito dentro da Prefeitura Municipal de Anápolis, por intervenção popular, qualquer cidadão poderia ter feito, era falar o seguinte: município, nós queremos que a empresa respeite o que está delimitado na lei. E aqui eu devo parabenizar também a nova equipe, né, estabelecida aí pelo prefeito, fez uma análise, mas essa análise também foi feita por uma equipe anterior, que analisou o processo, notificou a empresa sobre os questionamentos que nós havíamos feito sobre o procedimento de licença, e a empresa quedou inerte. Ela ficou parada, não apresentou os documentos, falou, não, o que vocês estão falando é mentira, né? O que seria normal para o contraditório. Não, isso que vocês estão falando não tem veracidade, está aqui os documentos que comprovam que vocês estão errados. Isso não foi feito. Dentro do processo legal, como toda pessoa sabe, não apresentado, né, significa que a empresa convalidou aquilo que nós falamos, e a licença foi devidamente cassada. Então foi devido ao processo legal que nós devemos parabenizar inclusive a municipalidade por ter seguido o procedimento da que a lei estabelece. Ô Jairo, a lisura e a transparência desse ato é muito fácil ser julgada. Isso aconteceu na gestão passada, e essa licença foi a própria gestão passada que suspendeu essa licença. Teve facilidade por um lado, né, com a criação desse decreto aí, mas em compensação fizeram a lei valer. Então fizeram pressão agora no novo prefeito, porque já não adianta fazer mais no antigo, né? Sim, certo. Ele deixou o cargo. E aí você pega a transparência seguinte: que direito tem um empresário que requer uma licença, ou que a prefeitura receba uma denúncia, né, de esgoto clandestino, que receba uma denúncia e é comprovado uma ligação de água clandestina, que a própria CODEGA emitiu parecer, cortando a água, e eles foram lá e religaram de maneira clandestina. Peça esse documento, eles têm esse documento. Se não tiver, eu te forneço os documentos. Sim. E mais, você expor um fiscal, né, um funcionário público, concursado, efetivo, né, chega na porta da empresa. A empresa que requer ser direita,
e ela proíbe a entrada dele. Então como é que você requer uma licença se você não quer ser fiscalizado? De que forma você quer isso? Expondo o cidadão, ainda vai na secretaria depois, constrangendo mais funcionário público. O fiscal tem poder de polícia, ele poderia ter usado esse poder. Eu até acredito que o pessoal de Anápolis, pela forma como a gente convive aqui, eles não fariam isso. Nós conhecemos o cidadão anapolino. O cidadão anapolino é diferente. Eu acabei de citar agora. O pessoal vem de fora, chega aqui, aqueles que respeitam o cidadão anapolino, aqueles que não querem passar em cima de ninguém, né, que chega aqui com um discurso desse. Vamos gerar 1.000 empregos. Pô, então, e o outro porto que já está funcionando gera os 1.000. Não precisa de vocês. Se for questão de emprego, não precisa. Vamos, compra uma transportadora de um jovem que estava aqui, que era Analog. E cadê a Analog? O rapaz foi embora daqui com um policiamento atrás dele. Né? For lá tirar ele dentro da empresa dele. Esse rapaz, cadê a Analog? O que fizeram da Analog? Geraram emprego ou tiraram? Acabaram tirando. Sérgio, eu queria ouvir o Leonardo Sanches, que é o advogado, a respeito de uma questão que é muito importante também. Porque o Grupo Aurora apresenta uma licença concedida pela Receita Federal. Nós sabemos que uma estrutura dessa, ela é otorgada pela Receita Federal. E eles alegam que tem essa documentação, doutor Leonardo. Isso já foi verificado, é verdade? A questão é o seguinte, a Receita Federal, ela não vai emitir uma licença porque ele não é o órgão licenciador, né? O órgão licenciador do meio ambiente, muito bem estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente, são aqueles órgãos integrantes do CISNAMA. Entre eles está o Poder Federal, que é o IBAMA. Dentro do órgão estadual nós temos atualmente a SEMAD, e dentro do Poder Municipal existe a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Receita Federal ela não se insurge na questão de licenciamentos, né, sobre outras questões. É ela que concede autorização, eu não sei que termo que é utilizado, mas a regulamentação para que o Porto Seco funcione parte da Receita Federal. A grande questão é que a discussão que se cabe aqui é se a empresa pode operar ou não. Né? E para ela operar, se eu tiver uma autorização, assim como o Porto Seco, também existe uma medida judicial que autoriza ela a realizar a sua atividade, ela está apta a exercer o seu ofício, ela está apta a funcionar de acordo com as regras estabelecidas pela municipalidade. Essa empresa que tenta se instalar, ela não cumpriu com os requisitos, então ela não possui as condições mínimas para exercer a sua operação. É isso que está sendo discutido. Ô Jairo, eu participei desde o primeiro edital na Associação Comercial, nós limos várias vezes, você lembra disso, doutor finado Gilson Amaral Brito, né? A primeira vez que eu ouvi falar em Porto Seco foi o seu Gilson. Foi, quando ele me chamou... mencionou isso durante uma reunião. Quando ele me chamou lá, eu também não conhecia. E aí nós estamos no pé disso. Eu vou te dizer, existe no contrato da Receita Federal um prazo para que se estabeleça. Eu posso te dar uma autorização, mas eu exijo um prazo para que você cumpra. E não foi cumprido. Exige, inclusive, tomei conhecimento que há uma multa por não cumprimento das exigências por parte da Receita Federal sobre eles de 4,5 milhões, quase 5 milhões aí. Né? Então, assim, comprando o terreno que não existe da Sotave, 1.800.000 aí é uma ação deles que corre na justiça, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de zelo com a coisa, né? Não é chegar aqui, achar que aqui, que se dizia em São Paulo uns anos atrás, só tem índio lá, né? Tá todo mundo de cocar, arco e flecha, né? Mas sem conhecimento de lei. Eu acho que quem não conhece lei são eles. Tem que respeitar, né? Ou se conhece, quer passar em cima, né? Leonardo. É porque todo esse contexto, né, eu acho que é um breve resumo que a gente tem que trazer, é sobre essa questão da operação da operação alfandegária, né, a portuária, da EAD. Isso está sendo questionado em um procedimento próprio. E a gente tem que delimitar, porque eu fico muito preocupado nessa dispersão de assuntos. O que se questiona atualmente no município de Anápolis é se essa empresa, né, ela está apta ou não a exercer a sua atividade. O ponto é esse. E dentro desse questionamento... A resposta é positiva. E a resposta ela é negativa, porque a empresa ela deixou de observar inúmeras leis municipais, inúmeros dispositivos que ela leva a municipalidade ao próprio erro. Isso foi questionado através de um procedimento próprio, e dentro desse procedimento próprio, quando a municipalidade identificou esses erros, foi lá e corrigiu de forma correta, cassando determinadas licenças. E vamos tomar mais medidas, que serão medidas para ver se realmente essas atividades estão sendo efetivamente fiscalizadas. Ô Jairo,
quando você tem para iniciar um empreendimento, você faz uma consulta de uso de solo. O uso de solo que essa empresa usa é em nome do senhor José Bernardes, para extração de cascalho e areia. E aí depois vieram em cima com outro KNAI, ela vencida. Né? Fizeram vista grossa nisso, alguma coisa aconteceu. Então começa daí. Começa do vício da procuração. Então são certas coisas, Jair. Eu só entrei nisso depois que começaram. O meu problema com eles era meio ambiente, e tiraram ali um santuário que o pioneiro Walter Cid Melo criou ali do lado do Teuto, né? E quando eu só estava importando com essa parte. Mas quando começaram a envolver meu nome nisso, né, então a gente começa a buscar mais detalhes, né? E agora a gente começa a ver os detalhes jurídicos disso. Não conseguiram cumprir prazo com a Receita. Está aí o auto, né? É uma auto-infração. Tem aí duas áreas, uma área em polêmica com a Polícia Federal, inquérito na Polícia Federal. Existe um inquérito no 3º Distrito aí, onde se suspeita de um maior crime, que vai envolver muita gente aí, você entendeu? Então, assim, são coisas que, quando mexeram com o cidadão napolino, que só estava defendendo ali, você sabe que ali nós temos minas d'água, eu fui várias vezes, participei aí nomeado pela CIA para defender as bacias. Você sabe que nós temos problema ali da pista do aeroporto, você sabe que nós temos do outro lado a mesma coisa. Né? Não é verdade, Sérgio. Eles têm ali um posto ali, em vez de posto de reposição, eles têm posto de retenção de água, Jair. E eu fico aqui, da minha parte, observando, assim, eu torço o trabalho e rogo a Deus que prevaleça sempre aquilo que é mais importante para Anápolis. Nessa questão aí, eu conheço os empresários que estão com esse empreendimento há tantos anos em Anápolis, que é o Porto Seco. Eu sei da importância estratégica do Porto Seco para Anápolis, o antes e o depois do Porto Seco, e não é possível se nós não nos juntarmos para defender um empreendimento que é um empreendimento de sucesso, sério, não é? Que foi fundado em cima da seriedade e que cresceu tomando por base o respeito às regras. Independente do que acontecer, eu vou me permitir continuar torcendo para que esse grupo permaneça explorando essa estação aduaneira pela importância que ela tem para Anápolis. O nosso tempo é curto, eu peço perdão por não estender um pouco mais e agradeço pela vinda de vocês. Bom, primeiramente eu quero agradecer, dizer que eu também torço para que prevaleça a legalidade, né? E vou defender a Anápolis o quanto for preciso. Isso é uma coisa que eu não vou perder, essa essência. Aqui receber a minha família, né? Minha família que veio de fora e chegou aqui, estabeleceu, né? Lutou muito por essa cidade. E eu vou continuar assim. Eu quero agradecer aos ouvintes, né, da 105,7, a todos vocês, Jair, pela sua oportunidade de me defender também, né? A companhia do Dr. Leonardo, e dizer para você que o Dr. Leonardo está nessa, porque ele é um dos caras que entende de parte ambiental. Ambiental. Ele é respeitado. E só que é o seguinte, ele está comigo e vou dizer uma coisa, não me cobrou honorários não, ele defende Anápolis assim como eu, tá? Tá certo, é um filho daqui, né? Isso. Naturalmente que ele está também participando dessa mobilização em defesa de Anápolis. Doutor Leonardo Sanches Borges, foi um prazer recebê-lo aqui, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, Jari, especialmente dessa oportunização do direito de resposta, de oportunizar aos anapolinos falar sobre a cidade de Anápolis, que é algo tão gratificante. Você tem sempre aberto seu programa para tratar sobre temas importantes para o município de Anápolis. E esse é um tema muito importante. Muito Defender importante. o Porto Seco Centro-Oeste, para nós é muito importante. Um abraço a todos, muito obrigado, hein? São 14h34.